Se acontece hoje na Assembleia Legislativa uma audiência pública em defesa dos bancos públicos, proposta aí pelo deputado João Grandão e também pelo Sindicato dos Bancários. Para conversar conosco, nós convidamos aí o presidente do Sindicato dos Bancários e Região, Edivaldo Ramos. Quais os impactos negativos, não é, se acontecer a privatização dos bancos? E quando nós estamos falando Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marcos. Bom dia, Carmen. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes aí da Tribuna Livre. Então, essa audiência é justamente para a gente conscientizar tanto a classe política de Mato Grosso do Sul, quanto também aos usuários de banco, as pessoas que precisam, principalmente dos bancos públicos, através dos projetos, né, os recursos são disponibilizados aí para a sociedade, onde os bancos privados não têm interesse em participar. Então a gente espera com essa audiência realmente fazer uma mobilização muito grande e também, né, colocar, porque as pessoas encaram principalmente a Caixa e Banco do Brasil como se fosse um banco como outro qualquer, um banco privado. E na verdade ele cumpre um papel social fundamental aí para a sociedade brasileira. Em Mato Grosso do Sul não é diferente, né? Bem, eu só pedir desculpa que eu te apresentei como Edivaldo Ramos, é Edivaldo Barros, né? Não sei onde é que eu encontrei o Ramos. Agora, Edivaldo, com relação... Porque os bancos públicos eles são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado e país? Então, só para citar um exemplo, por exemplo, o Banco do Brasil, ele trabalha o Pronaf. Embora ele seja liberado, esses recursos sejam liberados para a cooperativa de crédito, os bancos privados. Mas esses bancos não têm interesse em operar essas linhas de crédito. Uhum. E o que acontece? Por exemplo, essa linha de crédito, ela é uma taxa diferenciada, e hoje é a agricultura familiar que se beneficia desses créditos, ele emprega em torno de 12 milhões de pessoas, enquanto que a outra parte, que é as grandes empresas, né, que trabalham nesse ramo, emprega em torno de 4 milhões. Então, para você ver, primeiro, a empregabilidade que dá esse setor. E segundo, esse alimento ele chega mais barato, porque se você tem uma taxa maior para estar emprestando a esses agricultores, com certeza esse alimento ele vai chegar mais caro aí na mesa do brasileiro. Por exemplo, outro exemplo que a gente pode citar aqui, a Caixa Econômica Federal, através do FIES. O FIES, até 2010, ele tinha 76 mil estudantes que usavam esse crédito. Uhum. Em 2015, foram 2 milhões e 200 mil brasileiros, né, que usaram esses créditos. Em torno de 70%, 76% que usam esse crédito são pessoas que estudaram em escolas públicas. Com certeza, né, quem estuda em escola pública são pessoas com baixa renda. E 59% são mulheres. Então são números aí, a Caixa, né, no crédito habitacional. A Caixa em 2015, ela disponibilizou 370 bilhões de reais, né, para construção da moradia própria. Enquanto que os 3 maiores bancos privados, que é Itaú, Santander e Bradesco, disponibilizaram 86 bilhões. Então você vê com um valor bem inferior. Então a gente mostra aí para a sociedade que não é um banco qualquer. Então ele tem a sua função social e que é primordial para o desenvolvimento do país. Porque se você não tem banco, né, de desenvolvimento ou um banco público, com certeza tudo fica mais caro ou inviabiliza qualquer projeto aí de construção aí de um país. Agora, Edivaldo, de que maneira, não é, com a possível privatização prejudica a sociedade? Não é? Já que você fala, olha, nós estamos aí falando do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, e essa privatização ela prejudica os bancários e a sociedade de que maneira? Claro que nós já falamos aí de algumas linhas de créditos, mas diretamente a sociedade, como é que então, você acha que prejudica como? Então, como eu estava falando do papel social, eu vou citar um outro exemplo, por exemplo, a infraestrutura na área de energia, telecomunicações, então, a infraestrutura, né, em geral, saneamento básico. Quem financia essas grandes obras? No caso aí é o BNDES, né, são empresas privadas que executam, mas são o BNDES que financia com a taxa a longo prazo, porque as instituições financeiras no Brasil elas não têm esse interesse privado, elas são importantes, né? Os bancos privados são importantes, né, para a economia, mas
eles não cumprem esse papel, não têm interesse, principalmente a longo prazo. E, por exemplo, hoje você sabe que se você não tiver obra, não tiver investimentos, você não vai ter emprego. Né? Então a gente vê aí uma recessão, a falta de crédito, você vê que acaba afetando diretamente a população, inicialmente com a falta de emprego. E aí depois a falta desses itens básicos, né? Como que investimentos em estradas, saneamento básico, por exemplo, moradia. Então são situações que afetam diretamente a população brasileira, principalmente a população menos favorecida economicamente. Então, e a gente sabe que no Brasil existe uma desigualdade muito grande, né, de rendas, né? Então é importante que esses bancos continuem operando. Precisa se fortalecer. Hoje realmente a gente tem, e aí é uma outra questão que a gente fala geralmente quando a gente está negociando com o sistema financeiro, é a questão de mais funcionários, né, para dar esse atendimento melhor. Então, não só operar com as linhas de crédito, mas também dar aquele atendimento que a população merece, né, que todo brasileiro merece. Até pelos bancos, né, serem uma concessão pública. E aí, claro que nós estamos falando hoje, né, de privatização, e aí a gente tem que falar do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, mas infelizmente hoje nós temos essa deficiência em quase que todos os bancos com relação ao atendimento, né? Uhum. Existem leis aí que, olha, você não pode ficar mais que 5, 10 minutos numa fila, tem gente que aguarda mais de uma hora o atendimento. Ah, não, mas quando é dia de pagamento, e isso infelizmente não acontece. Agora, quando a gente fala aí da privatização, se isso ocorrer, o programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal e do FIES, do Banco do Brasil, tende a acabar mesmo? Ou você acredita que aí outros bancos possam trabalhar com essa linha de crédito? Então, como eu te falei, né, essas linhas de crédito elas existem, né, elas poderiam estar operando, mas não têm interesse. Então, vai ficar uma dificuldade. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, assim que mudou o governo, por exemplo, quem ganha até R$ 1.800, ele está suspenso. Uhum. Então, ele criou uma linha de crédito para outra camada da sociedade. Então, é importante que esse Minha Casa Minha Vida continue para dar a oportunidade às pessoas. E hoje o déficit habitacional na cidade é em torno de 5.300.000 unidades e 750.000 no campo. Então, é necessário continuar com o programa e principalmente as pessoas de baixa renda, porque senão a gente vai ver nas grandes cidades, né, o aumento aí, né, das favelas, né, então as pessoas precisam realmente, aliás, o governo, né, vamos falar assim, o governo precisa realmente estar vendo essa questão, né, de valorizar o banco público. E uma coisa que batem muito, né, é que as empresas públicas são ineficientes, e na verdade não são. Hoje, e assim, pegando um pouquinho a questão de valorização dos bancos públicos, a inadimplência ela é menor do que nos bancos privados, até pelo modelo que é aplicado, né, as garantias que são feitas. Então, nos bancos públicos, a inadimplência é menor do que nos bancos privados. E é extremamente eficiente hoje. Se você analisar por esse ângulo, os bancos públicos são eficientes, né, e dão conta aí do recado. Então, precisa valorizar. E o que a gente tem visto é o contrário, né? A gente tem visto aí um incentivo aos PDVs, às aposentadorias, né, dos funcionários, justamente para diminuir esse quadro e mostrar para a sociedade que esses bancos não são eficientes. E, na verdade, é o contrário. Então, eles precariza, né, o atendimento, né, os créditos, né, são menos oferecidos à população para mostrar que é ineficiente. E, na verdade, é totalmente ao contrário. Então, a luta, eu acho que, dos movimentos sociais, dos sindicatos, das entidades representativas, é para que valorize esses bancos justamente pelo papel social que ele cumpre. Só exemplificando aqui uma situação que existe no estado do Pará, e aí o estado do Pará é um estado que os meios de transporte geralmente é através dos rios. Lá existe a agência Barco da Caixa Econômica para atender os ribeirinhos.
O banco privado dificilmente vai fazer esse tipo de atendimento, até porque essa agência provavelmente ela não tem a mesma rentabilidade que uma agência. Público que não interessa, né? Exato, numa agência que é numa grande capital, né, nos grandes centros. A gente vê em qualquer banco privado e os bancos públicos também estão seguindo isso. A redução no número de funcionários e a automação de todos os processos. Então, tudo é pela internet, tudo é online. Para você chegar a falar com uma pessoa em tempo real, você tem que passar por vários processos. É uma tendência? Vocês lutam contra isso? Eu acho que o atendimento digital ele é uma realidade e aí é em todos os setores, né? A gente tem visto aí que realmente isso é uma preocupação de todos, né? Porque ele acaba causando desemprego, mas não tem como, né, você não usar a tecnologia. Mas em muitas situações, e a gente tem visto aí, hoje eu vou citar um exemplo aqui, as cooperativas de crédito, hoje ela está numa expansão muito grande justamente porque ela está fazendo esse tipo de atendimento, o atendimento pessoal. E culturalmente as pessoas querem, né, esse atendimento pessoal, até porque ele é mais eficaz, porque a gente vê, e é uma coisa que foi privatizada, e muitos acham, e eu acho que talvez fosse necessário, né, a telecomunicações. Mas hoje as grandes reclamações é justamente nesse setor. É o que mais tem reclamações, por quê? Porque tudo é por telefone. E muitas coisas você não consegue, até pelo tempo que demanda, né? Então, eu acho que algumas coisas você poderia fazer, mas não da forma que estão fazendo. Então, é realmente precarizando, né? E principalmente uma demanda que, né, o sistema financeiro, há uma necessidade realmente de fazer esse atendimento pessoal. E os sindicatos, eles estão mobilizados, não é? Já que nós estamos falando de uma audiência pública que acontece hoje na Assembleia Legislativa, mas e os sindicatos dos bancários, eles estão mobilizados nessa luta? Então, nós temos uma organização nacional e juntamente com outros setores, né, da sociedade, né, principalmente as entidades representativas aí, foi lançado agora já em Brasília, dia 13, uma frente parlamentar em defesa dos bancos públicos. Essas audiências elas vão acontecer em todo o Brasil. Então, buscando mobilizar a classe política, né, dos estados, né, para que valorize, né, crie mecanismos para valorizar esses bancos, porque a gente vê um verdadeiro retrocesso, né, a privatização desses bancos. E isso aconteceu nos anos 90, né, veio esse ataque muito forte. E os bancos, principalmente os bancos estaduais, aqui nós não temos, mas esses bancos estaduais também estão sofrendo vários ataques aí e precisa realmente, né, valorizar. Então a intenção, acho que da classe representando os bancários, mas também fazendo a defesa aí, eu acho que de toda a sociedade, eu acho que isso é o papel dos sindicatos, né, porque a gente não vê isso aí a gente só como uma categoria, mas vê a defesa da sociedade que está sendo atacada, né, os seus direitos aí de usar um sistema financeiro que realmente possibilite o crescimento e o desenvolvimento do país. Principalmente no interior, e a gente vê que tem cidades do interior, se você não tiver um Banco do Brasil ou uma Caixa Econômica, outros bancos não têm interesse em estar operando. Bem, nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Bancários, o Edivaldo Barros. Com relação a essa audiência pública, quais as entidades foram convidadas para debater o tema? Aí estamos trazendo aí a Confederação dos Bancários, a Federação, os políticos, né, do Estado de Mato Grosso do Sul, Câmara de Vereadores, prefeitos, principalmente os prefeitos do interior, né, porque se não tiver um banco lá, dificilmente a gente tem situações aqui no estado, aí pegando para uma outra situação, que é os ataques aí aos bancos, né, no interior, agências sendo explodidas. Então, muitas cidades aí do interior não está tendo mais dinheiro ali, né, que os bancos, ou linhas de crédito, né, porque não tem agência bancária funcionando. Então, a classe política toda, né, foram convidados, e a população em geral, porque a gente vê que não existe uma massificação da importância desses bancos, né? A gente vê, às vezes, o governo defendendo a privatização e a gente não vê um amplo debate, né, sobre essa situação. Eu acho que a gente tem a oportunidade aí de fazer um grande debate, né, e conscientizando realmente as pessoas, a população em geral, que é necessário realmente a gente valorizar essas empresas públicas
pelo papel social que ela exerce aí, né, não só no estado de Mato Grosso do Sul, mas como todo o Brasil. Então a gente espera tirar frutos, né, dessa audiência pública, que a gente possa aí, valorizar essas instituições financeiras. Acontece na Assembleia Legislativa a partir de que horário? É às 17h30, né, aberto a toda a população. Então a proposta aí do deputado João Grandão, que é bancário também na região de Dourados, faz parte do sindicato. Então esperamos aí o comparecimento da população. Até marcamos para esse horário, que geralmente as audiências públicas são horário no período da tarde, né, no começo da tarde ou de manhã, e marcamos para o final, para dar oportunidade aí das pessoas que trabalham, né, sair e ir lá participar e fazer um grande debate para a gente tirar aí umas demandas, né, para ser encaminhada aí para a classe política. E esperamos aí a classe política também que faça o comparecimento, né, que a gente sabe que eles que legislam, né, em favor aí, teriam que estar legislando, né, em favor aí da população. Agora, Edivaldo, para encerrarmos esse nosso bate-papo, com relação ao atendimento à população, e aí, claro, falando agora de todos os bancos, como é que o Sindicato dos Bancários está trabalhando para melhorar esse atendimento ao correntista, à população, porque é aquele detalhe, às vezes eu não tenho a conta, mas eu preciso ir ali para receber um 13º, não. Como é que está o trabalho hoje para melhorar, ou seja, aumentar o número de funcionários nas agências bancárias? Então, era interessante essa pergunta, a gente tivesse o outro lado, né, que é os representantes dos banqueiros, né? Então o sindicato acaba respondendo. Mas o que a gente tem feito? A gente, como representante, né, dos bancários e representando também aí uma parte da população, temos feito reuniões cobrando da FENABANC, a Federação dos Bancos, que façam essas contratações, que parem de demitir, porque além de não contratar, eles têm uma rotatividade muito grande, né, dentro do sistema financeiro. Então a gente tem brigado, temos feito reuniões periódicas. Infelizmente os banqueiros não nos atendem, né? Que se nos atendessem, com certeza o atendimento seria diferenciado, realmente primando aí pelo bom atendimento, né, de toda a sociedade. Mas assim, eu acho que os representantes aí dos trabalhadores têm feito o seu papel. Infelizmente, às vezes a gente não tem a resposta aí dos banqueiros, né, que visam principalmente o lucro, né, a qualquer custo. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre. O microfone à disposição mais uma vez para você chamar a população a participar dessa audiência pública hoje, a partir das 17h30, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Marcos, obrigado, Carmen, Sérgio, obrigados aí aos ouvintes da Tribuna Livre, e aguardamos vocês lá na audiência logo mais a partir das 17h30, para que a gente faça um bom debate e que a gente traga bons frutos aí para toda a população sul-mato-grossense. Um grande abraço a todos.